material porque está na hora da aula. Aula de arte. Alunos, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a história do teatro e vamos aprender sobre o teatro no Renascimento e o teatro de Shakespeare. Vamos lá? O teatro renascentista se inicia na Itália no século XV e vai se disseminando para vários outros países e alguns países se mantém até o século XVIII. Ele vem logo após o teatro medieval, que sofreu uma decadência porque aquele tipo de teatro ligado à religião perdeu muita força. E naquela época do Renascimento, os artistas, eles estavam fazendo renascer a cultura clássica, que é a cultura greco-romana. Então, com o crescimento das cortes de reis e de salões nobres, esses acontecimentos levou as pessoas a apreciarem o teatro como uma diversão. No final da Idade Média e no início do Renascimento foram criadas as companhias de artistas, os teatros privados e os públicos. Então toda aquela paixão grega pela arte teatral parecia ter ressurgido nesse período. As peças eram cheias de ação e vigor, e o homem ocupava o lugar central na peça, passando a ser o protagonista da trama ao invés de Deus, como era no teatro medieval. Neste período, temos destaque para a figura do bobo da corte, que articula as dúvidas e incertezas no momento de transformação da sociedade. Na Itália, Nicolau Maquiavel foi um dos dramaturgos mais importantes desse período, destacando-se com sua comédia em 5 atos, publicada em 1524, Mandrágora. Já na Espanha, o teatro renascentista floresceu a partir do século XVI. Tiveram destaques os dramaturgos Miguel de Cervantes e sua tragédia O Cerco de Numância, Fernando de Rojas e a peça A Celestina, e Pedro Calderón de la Barca e sua obra A Vida é Sonho. Na Inglaterra, o teatro elisabetano foi desenvolvido junto à fase do renascentismo italiano. Teve seu surgimento no período que se estende da segunda metade do século XVI ao início do século XVII. Aos poucos, contaminou a sociedade e se transformou em uma das vozes de maior expressão cultural do século em que nasceu. Seu nome, elisabetano, decorre do fato de a maior parte desse estilo teatral acontecer durante o reinado da Rainha Elizabeth I, que foi um período de grande agitação artística na Inglaterra, reflexo, em certa medida, do Renascimento italiano. O teatro elisabetano continha a seguinte estrutura: um edifício voltado para um pátio, com o palco no fundo. Havia uma nítida separação, pois 1/3 das galerias fornecia os lugares para os mais afortunados, os mais ricos, que era a Sala dos Cavalheiros, ou também conhecida como a Sala dos Senhores. Enquanto as pessoas comuns, que não eram ricas, se acomodavam no pátio em pé ou sentados. Quando o espetáculo estava prestes a começar, ouvia-se o soar de trombetas. Com a representação à luz do dia, atores e os espectadores
se viam uns aos outros. Neste tipo de teatro, a audiência era colocada como cúmplice da peça e chamada a colaborar ativamente com a representação. Isso era facilitado devido à proximidade entre o palco e a plateia, e também pelo fato dos personagens declararem seus planos e conflitos diretamente ao público. Esse foi um momento em que o teatro elisabetano cresceu e autores como Shakespeare escreveram peças que rompiam com o estilo com que a Inglaterra estava acostumado, que eram as peças baseadas lá no teatro grego, que são as tragédias e as comédias. Shakespeare marcou decisivamente este período, da quais se destacou com as obras Romeu e Julieta, Macbeth, Hamlet, A Megera Domada e Sonhos de uma Noite de Verão. Ainda que as peças do teatro elisabetano fossem inspiradas nos valores do teatro clássico, teatro grego, romano, as tragédias shakespearianas têm uma diferença marcante, que é a morte e o sofrimento do herói em cena, o que não ocorria nas tragédias gregas. Shakespeare compreendeu e escreveu suas peças de forma que a comédia e a tragédia não andassem separadamente, pois na vida elas acontecem de forma simultânea, e Shakespeare coloca essa realidade lado a lado no palco. Além disso, as idas e vindas das paixões também interessavam ao Shakespeare, que gostava de fazer piadas com temas como amor e casamento. Como também criou mais de 1000 personagens que faziam uma reflexão interior nunca vista antes e discutiam temas da filosofia, teologia e metafísica. As peças de Shakespeare têm tramas que falam de amor, loucura, guerra, disputa pelo poder, política e liberdade. E seus personagens vão do desespero à felicidade. Além de que os seus heróis, eles têm falhas, ou seja, eles não são perfeitos, o que faz com que a gente se identifique com ele. No teatro grego, os heróis eram guiados pelo sobrenatural, por forças sobrenaturais para conseguir vencer o mal. Já nas peças de Shakespeare, não tem isso. Os heróis, na verdade, eles assumem uma atitude crítica diante da sua vida e muda. Ou seja, nas peças de Shakespeare, o homem é o responsável pelo seu próprio destino, não forças sobrenaturais. As criações de Shakespeare expressam o conhecimento e o espírito da época moderna, e foi o que definiu a condição humana como entendemos hoje. Não podemos falar de teatro renascentista sem falar da comédia dell'arte, que é uma das vertentes do teatro renascentista, que esteve oposto aos ideais clássicos que surgiram nas artes durante a época da Renascença. A comédia dell'arte tinha um caráter popular e itinerante. Esse tipo de teatro, que surgiu na Itália no século XV, veio contrapor o academicismo da época do Renascimento, por meio de uma linguagem coloquial. Ou seja, eram peças teatrais apresentadas em locais públicos, o que fazia esse tipo de teatro se aproximar muito do teatro medieval, que também era apresentado em praças, em locais públicos, mas o comédia dell'arte não possuía o caráter religioso como o teatro medieval. Era um jeito diferente de fazer teatro. Os atores não decoravam as falas, pois improvisavam os diálogos, e os personagens eram sempre os mesmos. As máscaras caracterizavam e diferenciavam cada um dos personagens.
As histórias eram engraçadas e apresentadas pelas ruas das cidades, aproximando assim o teatro do público. Os personagens da comédia dell'arte mais conhecidos eram o Arlequim, Colombina, Polichinelo, Pantaleão e o Capitão. As principais características do teatro no Renascimento são o homem como personagem principal das peças teatrais, textos improvisados, a linguagem coloquial, que é uma variação da linguagem popular utilizada em situações cotidianas mais informais, caráter popular e cômico e temas diversificados. Portanto, o teatro renascentista teve início na Itália no século XV e apresentou duas vertentes diferentes, o teatro elisabetano e a comédia dell'arte. Diferente do teatro medieval, que possuía um caráter mais religioso, o teatro renascentista apostou no teatro popular de caráter cômico e burlesco e na exploração de variados temas. Agora vamos para as atividades. Agora, na folha sulfite enviada pela escola, você irá listar as principais características do teatro no Renascimento e fazer um desenho ilustrando. Lembre-se de colocar o título da aula de hoje, a data e o seu nome. Agora é com vocês. Se tiver alguma dúvida, me chame no particular. E até a próxima aula. Atenção, não se esqueça de mandar a foto.